relatos sombrios, histórias de terror. O sobrenatural está entre nós. Era o ano de 1985. Final do ano. Eu me chamo Seu Jorge, popularmente conhecido como Seu Jorginho. Hoje já estou aposentado, mas eu segui a profissão de pintor, a qual eu aprendi com o meu falecido pai, o Senhor Sérgio. Na época em que toda essa história aconteceu, eu me lembro que tinha por volta dos meus 29 anos de idade. Era o ano de 1956 e minha mulher estava para ter filho. Tivemos um total de 2 filhos. Como minha mulher estava para ter o nosso neném, aceitei o serviço porque ia ficar apenas uns dias fora, coisa de uma semana a 10 dias no máximo. Minha mulher concordou porque, além do dinheiro ser muito bom, sinceramente, com criança pequena é sempre bom ter uma reserva. Minha mulher também ficou um pouco mais aliviada sabendo que iria entrar um dinheiro extra. Então, ela chamou sua irmã e sua mãe para ficarem com ela na minha ausência. Eu me lembro que quando me chamaram para fazer esse serviço, fiquei impressionado com o valor que me ofereceram, mas a justificativa é porque o sítio do senhor José Pires, mais conhecido como Patrão Zé, ficava em uma área bem afastada em Araucária. O acesso era muito difícil até de carro e em dias de chuva, sem condições mesmo de prosseguir pela estrada de chão que levava até o sítio do Patrão Zé. Com certeza ficaria atolado ou até algo pior, indo parar fora da estrada, podendo se acidentar. Em dias de chuva, o conselho do patrão era para não nos arriscarmos. Então, aceitei o serviço de pintura. Era simples, arrumar as paredes, emassar e pintar. Seu Zé queria que as paredes ficassem muito bonitas. Apesar de ser exigente, o patrão pagava muito bem. Executar esse serviço foi muito tranquilo e sem nenhum problema. Inclusive, o homem gostou muito do meu serviço e fizemos uma boa amizade. Então, quando chego no local onde iria ficar e trabalhar, reparei que tinha uma equipe de pedreiros. Era um total de 10, mas naquele momento apenas 9 estavam trabalhando. Fiquei sabendo que um deles abandonou a obra por motivos que eram desconhecidos até o presente momento. O patrão deles era o mestre de obras Tiago, um senhorzinho que aparentava ser uma pessoa bacana. Seu Tiago me explicou que todo o material que eles usavam ali na obra era um freteiro que trazia em seu caminhão. Era feito dessa forma por causa do trajeto. O caminhão passava com mais facilidade naquela estrada de chão perigosa e também dificilmente ficava encalhado. E no caminhão era possível trazer tudo em uma única viagem, economizando tempo e dinheiro. Fiquei com a impressão que seu Tiago e o freteiro Paulinho não se entendiam muito bem. Segundo os pedreiros me contaram, enquanto nós almoçávamos, Paulinho era muito estranho e sempre que estava por ali, coisas aconteciam à noite. Mas como tinha bastante pessoas ali na obra, era difícil afirmar qualquer coisa contra Paulinho. Mas me lembro bem que seu Tiago me disse o seguinte: "Olha, seu Jorge, como amanhã é sábado, pela parte da tarde, os pedreiros vão farrear e dei uma folga para eles até terça-feira. O serviço está adiantado. Eu vou ficar aqui porque estou muito incomodado com esse Paulo. Eu me lembro que quando ele trouxe material aqui a primeira vez, naquela mesma noite um animal ficou rondando a obra.
Achei muito estranho, porque depois que ele trouxe o material para nós, ele vestiu uma roupa de caminhada e disse que ia se exercitar. Quem faz isso em um matão igual a esses? Aí ele aparece aqui no outro dia, como se não tivesse acontecido nada. O pedreiro que abandonou a obra me disse que precisou sair para usar o banheiro à noite e viu um bicho enorme rondando os fundos da casa aonde estávamos acomodados. No outro dia, o rapaz me disse que não dava mais para ficar aqui. Fiz o acerto com ele e nunca mais o vi. Pelo que ele me disse, acho que ele viu um lobisomem. Se o freteiro Paulo perguntar aonde foram os pedreiros, diga a ele que todos foram farrear, inclusive eu. Confesso que fiquei um pouco incomodado com a conversa que eu e seu Tiago tivemos. Sendo bem sincero, é muito ruim quando alguém que mal conhecemos já nos aborda falando mal de outra pessoa, porque ele pode fazer exatamente o mesmo pelas minhas costas sobre a minha pessoa. E o pior, além de eu não conhecer a pessoa que o velho mestre de obras se referia, ela não estava nem no local para poder se defender. Me lembro que quando isso aconteceu, fiquei muito desconfiado desse pedreiro. No outro dia, perto de 2 horas da tarde, os pedreiros já haviam todos se sumido da obra do patrão Zé, e Paulinho chegou com seu caminhão carregado. Seu Zé comprou tudo o que eu havia pedido, e o homem não economizou mesmo, só material de primeira. Então Paulinho parou seu caminhão ao lado da casa maior aqui no sítio. Ele se apresentou, foi muito educado, conversamos um pouco e eu o ajudei a descarregar os materiais. Quando terminamos de arrumar tudo, já era por volta de 5 horas da tarde. Seu Tiago já estava sumido da obra há algumas horas e isso aumentou ainda mais as minhas suspeitas sobre ele. Quando começamos a assar uma carninha na fogueira mais aos fundos do sítio, me aproximei do Paulinho e lhe expliquei tudo. As suspeitas que eu tinha contra ele e contra seu Tiago também. Ainda disse que eu estava devidamente armado e não pensaria 2 vezes em usar meu revólver se eu estivesse em perigo. Foi então que ele me disse, bem assim: Seu Jorge, por favor, não me julgue mal, pois é verdade sim que eu saí à tarde dizendo que iria caminhar e fiz minha caminhada, mas fui visitar uma amiga íntima que eu tenho para esses lados. Fui namorar um pouco. Eu não sou lobisomem não, e posso te provar que fui até a casa dela, porque posso te levar lá também. Agora, pense comigo aqui. Por que é tão interessante para seu Tiago mentir sobre minha pessoa? E por que ele pediu para você que mentisse a respeito da presença dele aqui, dizendo que não estaria aqui, quando na verdade ele está? Homem, ele vai nos tocaiar de morte essa noite. Olha, eu já não estava entendendo mais nada e minha desconfiança sobre seu Tiago estava cada vez maior. Então, pedi que Paulinho me levasse até a casa dessa sua amiga e que não tentasse nada durante o caminho, senão eu iria ser a última pessoa que ele iria ver nessa vida. Ele o fez e fui muito bem recebido pela mulher. Nesse momento, percebi que ele estava falando a verdade, mas já era tarde para nós, porque já era noite e estava bem escuro. A namorada de Paulinho disse que ficássemos em sua casa mesmo, porém, escondidos mais atrás, em uma árvore bem alta nos fundos do terreno. Subimos na tal árvore alta aos fundos do terreno da mulher e ficamos os 3 muito bem escondidos na expectativa, aguardando por algo que não acreditávamos que pudesse existir. Quando era por volta de 1 hora da manhã, apenas escutamos aquele barulho alto de alguma coisa grande correndo pelo mato, e o barulho foi ficando cada vez mais alto e mais alto. Então aquilo se choca de frente com a porta da casa da mulher, entrando no recinto, com porta e tudo.
Ficamos impressionados com a violência daquilo. Nesse momento, ambos nós três gelamos de medo, porque vimos um lobisomem, e era um dos grandes. Que cena mais terrível! E de cima da árvore escutávamos o animal quebrar tudo dentro da casa da mulher. Ele uivava e urrava de raiva porque não havia nos encontrado. Então, quando ele sai da casa, fica farejando o ar. Algum tempo depois, ele já estava nos pés da árvore aonde estávamos. Rapidamente fiz minha mira e de todos os disparos que dei, acertei alguns tiros no bicho, na altura das pernas. Ele urrou de dor e provavelmente de raiva também, e se sumiu no meio daquele matagal escuro. Mas ainda assim, esperamos o sol raiar para descermos da árvore, pois o medo que estávamos sentindo era tamanho que a namorada do Paulinho começou a chorar de nervosismo. Realmente o velho Tiago queria nos tocaiar de morte. Assim que o sol nasceu, descemos da árvore e fomos até os aposentos do seu Tiago no sítio do patrão Zé. Havia marcas de sangue em seus aposentos, mas o mesmo já havia juntado todas as suas coisas fugindo da obra, porque havíamos descoberto seu segredo macabro. Na metade daquela semana, antes de terminar o serviço, eu acabei me machucando e precisei ser levado até o hospital. E lá encontrei seu Tiago, de muletas e com as pernas enfaixadas. Realmente acertei os tiros que lhe disparei. Antes que ele me visse, mandei que chamassem o patrão Zé, que quando soube que eu havia avistado seu Tiago, foi rapidamente ao meu encontro. No hospital, quando seu Tiago me viu acompanhado do patrão Zé, o velho chegou a cair no chão de pavor e medo, e o patrão lhe disse que assim que ele saísse daquele hospital, ele iria ficar sabendo e que seus dias estavam contados. Naquela semana, terminei meu serviço e ainda por cima fiz uma amizade muito grande com seu Zé. Sobre seu Tiago, algumas semanas depois, chega nas portas de minha casa um dos leões de chácara do patrão Zé. Me pede licença para entrar, cumprimenta eu e minha mulher. Lhe convidamos a sentar na mesa e tomar um café conosco, e depois de um bom papo, seu Inácio se levanta da mesa e nos diz bem assim: seu Jorge, mais duas coisas antes que eu esqueça, já está na minha hora. A primeira, o patrão gostaria que o senhor fosse fazer um serviço na casa de um dos filhos dele. Sabe, né? Ele gostou muito do seu serviço. O senhor é caprichoso. E a segunda, seu Jorge, não se assuste, mas a missa de 7º dia do mestre de obras, seu Tiago, é esse final de semana. Se o senhor quiser ir, fique à vontade. Demorou, mas o patrão pegou ele. Seu Jorge e Dona Maria, muito obrigado pelo café e pela comida.